Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse comentário bíblico para você de todos os livros da Bíblia. Nós já comentamos 20 livros dos 39 livros do Antigo Testamento. Agora nós vamos no 21º livro do Antigo Testamento, que é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes possui 12 capítulos, 222 versos. Eclesiastes é o quarto livro poético na terceira divisão do nosso Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento está dividido em 5 partes, né? Primeiro é o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. Depois nós temos 12 livros históricos, que vai de Josué até Esther, e aí nós temos o livro de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes nós vamos encontrar sabedoria para a vida, não é? Enquanto Provérbios também tem muita sabedoria. Eclesiastes, Salomão escreve já no final da sua vida. Comparando dos 66 livros da Bíblia, Salomão escreveu 3 livros. Provérbios, nós acabamos de estudar Provérbios, vimos que não é todo Provérbios, né? Tem palavra de Agur, tem do rei Lemuel, mas a maioria dos Provérbios é de Salomão. Então, Salomão, podemos atribuir a autoria de Salomão a Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares de Salomão. Diz que Cantares é o livro da juventude apaixonada de Salomão pela Sulamita. Provérbios é o livro da idade adulta e Eclesiastes o livro da sua velhice. Em Cantares, Salomão usa a linguagem do amor. Em Provérbios, usa a linguagem da sabedoria. E em Eclesiastes, usa a linguagem da experiência humana e do conhecimento. Em Provérbios, ele se apresentou como Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Em Cantares, ele é apenas Salomão. E em Eclesiastes, ele se identifica como o pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O livro de Eclesiastes é uma obra literária também de sabedoria. Nós vemos a forma literária que acompanhava os países do Oriente Médio nos tempos do Antigo Testamento. Ele segue aquela fórmula de paralelismo do hebraico, onde uma ideia complementa a outra, ou a primeira ideia e a segunda se opõem, não é? Ou então a segunda ideia resume o que a primeira diz. Não é uma forma muito comum em nossos dias e pode até nos parecer, às vezes, desarticulada algumas expressões, com pensamentos, dizeres e observações que podem nos parecer aparentemente incoerentes a respeito da vida. Mas o tema de Eclesiastes é altamente moderno, aparecendo em vários romances, em obras dramáticas da atualidade, até quem sabe em filmes, mostrando a realidade da vida para nós. O livro de Eclesiastes simplesmente observa a vida e tira conclusões lógicas dela. Ele fala da vida debaixo do sol, a vida como ela é. O autor não impõe ideias pré-concebidas. A vida que vivemos sem Deus é fútil, é vaidade, sem sentido, sem propósito, é uma vida vazia. Esse é um retrato deprimente. A natureza e a história têm um caráter cíclico. Não há nada de novo debaixo do sol. Calcule o lucro e a perda da vida humana e verá que é melhor estar morto. A Eclesiastes fala que a vida é injusta. O trabalho muitas vezes é inútil. O prazer não satisfaz. A vida correta
e o pensamento sábio são também destruídos pela morte. Assim, nós devemos ser realistas, diz o livro. Se a vida sem Deus é tudo que se tem de encare de forma realista, não fuja da realidade. De nada adianta enterrar a cabeça na areia. A verdade sobre a vida é essa. Mas o livro, diferentemente de muitas obras modernas, não se limita a uma visão de cinismo e desespero. Deus jamais quis que o deixássemos fora dos nossos planos. Deus pode injetar alegria em todos os aspectos do viver, na comida, no trabalho, no lar, no casamento. Tudo isso nós vamos ver no livro de Eclesiastes. Ele queríamos que encontrássemos satisfação plena, não na vida, mas nele, em Deus. A pessoa sábia é bem verdade, morre como morre o insensato. Mas sabedoria ainda é boa e correta, e é melhor ser sábio do que insensato. E Deus julgará tanto o justo como os ímpios. Eclesiastes 3,17. Então, aproveite a vida, não como um epicurista, comamos e bebemos porque amanhã morreremos, mas como pessoa fiel a Deus, porque a sua vida e alegria depende dele. Eclesiastes 3,13 e 5,19. Uma existência vazia é fútil, não é inevitável. Lembre-se que Deus, enquanto você ainda é jovem, Eclesiastes 12:1, tema Deus e guarde os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem, Eclesiastes 12:13. Eclesiastes é a tradução grega do termo coelete, o que significa mestre de uma assembleia, ou então um pregador, ou ainda um orador, e coelete ainda pode ser traduzido como um filósofo. Palavra que parece indicar o título oficial do autor, não é o seu nome. Podemos identificar esse personagem como Salomão, que foi filho de Davi e rei em Jerusalém, conforme 1º capítulo, verso 1. E a personificação da sabedoria. Embora seja pouco provável que Salomão tenha sido realmente o autor, quem seria mais qualificado para falar sobre a vida do que ele? Afinal, ele viveu intensamente, teve poder, teve fama, teve riquezas, teve mulheres. Tudo que se poderia desejar, Salomão experimentou. E que é a vida com Deus e o que é a vida também sem Deus. É melhor ver no autor-editor um admirador de Salomão, escrevendo lições da vida de Salomão na tradição da sabedoria, pela qual Salomão se tornou famoso. Podemos resumir o livro, onde o autor faz um exame minucioso da vida sem Deus, e ela não tem sentido algum. Capítulo 1 e 2, ele pergunta, a vida tem propósito? Capítulo 3 a 11, nós vemos a vida, a sabedoria e a loucura. E capítulo 12, lembre-se do seu Criador. Então, nós vamos estudar esse livro de forma maravilhosa, não é? Título, termo, Eclesiastes, tem longa história. Ele chegou a nós por meio de traduções do Antigo Testamento, a partir do latim e do grego. Então, nós usamos a Vulgata e a Septuaginta. Ela é traduzida da palavra hebraica coelete, que é a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O termo hebraico não aparece em nenhuma parte do Antigo Testamento, exceto nesse livro. Aparece 7 vezes o termo coelete. E muitas vezes seu significado, às vezes, parece incerto. Parece refletir alguém que lidera uma assembleia. E, portanto, Eclesiastes foi entendido como um líder ou palestrante para uma assembleia. Por isso, algumas versões usam o termo pregador. É o livro do pregador. Mas ele aparece como substantivo próprio. E coelete é mais um filósofo do que um pregador.
Muitas das traduções mais recentes usam o termo mestre. O propósito Qohelete fica claro no lema declarado no início e repetida na conclusão, formando um invólucro literário em todo o livro. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes 1, 2 e Eclesiastes 12, 8. O termo hebraico rebel, traduzido como vaidade, tem muitas conotações. Pode ser também como absurdo, frustração, futilidade, ausência de sentido, vazio e vapor. O termo pode se referir a um vapor passageiro, enfatizando sua natureza insubstancial e transitória. Qohelete adverte contra uma vida gasta na busca de prazeres absurdos e vazios que não têm valor duradouro. A vida não centrada em Deus não tem nenhum sentido. Quanto à autoria, a tradição judaica declara Ezequias e seus companheiros Eclesiastes. A afirmação se refere também à compilação dos livros escritos por Salomão. Nós lemos isso em Provérbios 25:1, que no tempo do rei Ezequias, eles colecionaram os escritos de Salomão. Pode ser que o livro de Eclesiastes é dessa data. Mas vamos a argumentos em defesa da autoria salomônica. Visto ser o livro de Eclesiastes um livro de refinada retórica, nada impediria Salomão referir-se a si mesmo como o título Qohelete. É fato que há a omissão do nome Salomão, mas ele se identifica de um modo inconfundível como sendo filho de Davi, rei de Jerusalém. A afirmação a todos os que antes de mim em Jerusalém pode ser uma referência aos reis da cidade-estado em Jerusalém, no período em que os jebuseus eram senhores sobre aquele lugar, ou os demais reis das nações pagãs. Embora o autor fale de opressão, miséria, preservação de justiça, isso pode ser uma descrição daquilo que Salomão viu nos outros reinos antes dele, como também em reinos pagãos. Todavia, não devemos cair no erro de pensar que o reinado de Salomão fora perfeito. Foi um reinado, sim, próspero, o melhor período da história de Israel, mas nunca poderia ser considerado um período de perfeição magistral, ou isento de corrupções, conforme vemos em 1 Reis 12, 4. Salomão não está preocupado em fazer propaganda positivista do seu reino, mas mostrar a corrupção que o poder pode causar. Nós sabemos que o reino perfeito será o reino de Cristo, não de Salomão. As possíveis ocorrências das palavras aramaicas podem ser explicadas pelo contato comercial internacional que havia em 1 Reis 9, 10 a 29, como também pelas esposas estrangeiras, 1 Reis 11, 1 a 2. Se o autor não foi Salomão, então o escritor mentiu. A autoidentificação do autor indica Salomão. Caso Salomão não fosse o autor, seria uma falsa personificação do mais sábio de todos os homens. Seria sido descoberta há muito tempo pelos rabinos de Israel, e esses não permitiria a inclusão no livro do cânon. O autor afirma que tinha sido rei em Jerusalém, ou veio sendo rei em Jerusalém. A descrição de Eclesiastes 2, 1 a 11, confere com as riquezas que Salomão possuiu e construiu, conforme 2 Crônicas 8, 1 a 9, 28. O autor identifica-se como aquele que reuniu e organizou muitos provérbios, 12, 9.
ninguém possuiu tanta sabedoria, prosperidade e expressão mundial no período monárquico quanto Salomão. De fato, ele se tornou referência de muitos sentidos para os seus posteriores. Quanto à data, se com a autoria de Salomão escreveu, a data mais correta seria 935 a.C., antes de findar o reinado de Salomão. O livro é uma retrospectiva na velhice da vida vazia em que ele viveu com o coração desviado do temor do Senhor, de acordo com 1 Reis 11, 1 a 8. Observe o conteúdo das conclusões, certamente combina bem com os anos da maturidade ou da idade avançada de Salomão. Essa tese é confirmada também pela tradição judaica, na Midrash, que afirma ter o rei Salomão escrito o livro de Cantares na juventude e Eclesiastes na sua velhice, ficando Provérbios no meio da fase adulta. Contexto histórico. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão quando ele já estava com idade avançada, ou seja, no fim da sua vida, ou ainda na velhice. O propósito do livro é o de remover o escândalo causado por ele com a sua idolatria e seu afastamento de Deus, conforme 1 Reis 11, e para advertir os mais jovens que não cometessem os mesmos erros que ele houvera cometido, Eclesiastes 7:29. Antes de entrarmos no estudo em si, vamos ver alguns aspectos da vida de Salomão que nos ajudarão a entender o que o rei quis dizer quando escreveu Eclesiastes. Primeiro, ele é filho do rei Davi, com Betseba, de acordo com 2 Samuel 12:24. Ele era amado de Deus, Gedelias, 2 Samuel 12:25. O seu nome, Salomão, significa pacífico, do hebraico Shelemot, ou quase igual Shalom, que é paz. Exatamente pela sua característica de pacificador e não de guerreiro, não foi um conquistador como foi Davi, seu pai. É que o templo do Senhor foi edificado durante seu reinado em Jerusalém, 1 Reis 6. Foi criado num lar cheio de problemas morais, tais como o incesto entre seus irmãos Tamar e Amon, segundo Samuel 13, 1 a 17. O assassinato de Amon por Absalão, segundo Samuel 13, 23 a 29. Vemos também a rebelião de Salomão, que toma o trono do seu pai Davi, segundo Samuel 15, 1 a 8. O escândalo criado por Absalão ao se deitar com as concubinas de seu pai, segundo Samuel 16, 20 a 23. E outros escândalos que envolveram a vida do rei Davi, como o próprio casamento de Davi com Betseba, segundo Samuel 11, 26 a 27. Essa Betseba, mãe de Salomão. Apesar de seu pai ter sido um ótimo rei, ele foi um péssimo pai, que acabou por deixar sua família seguir um trágico fim. Sem contar que no final, ainda Adonias tentou usurpar do trono. Ele foi ungido rei aos 20 anos de idade e começou a reinar sobre Israel, 1 Reis 1, 23 a 40. Salomão começou muito bem o seu reinado, pedindo a Deus sabedoria para que julgasse o povo. 1 Reis 3, verso 3 a 28. Salomão edificou o templo do Senhor, 1 Reis 6, ficou sendo conhecido pelo templo de Salomão. Fez aliança com o Senhor, em 1 Reis 9, 1 a 9. Mas Salomão cometeu idolatria, 1 Reis 11, 1 a 8. E por isso recebeu a ira de Deus, 1 Reis 11, 9 a 13. Assim como Jó é uma coleção de discursos, Salmos é uma coleção de cânticos e orações, Provérbios é uma coleção de ditados curtos de sabedoria, Eclesiastes também é uma coleção de experiências da vida.
Esse livro contém diversos tipos literários com a mesma ênfase, tais como poesia, narrativas, ditados proverbiais e meditações curtas. Apesar de sua variedade, esses tipos possuem um tema em comum: a vida e nossas preocupações com coisas materiais, efêmeras, que não têm sentido, que é fútil, que é vaidade. O pregador acredita que no momento em que todas as camadas triviais da vida são eliminadas, o que sobra para nós é uma única coisa: o temor de Deus e gozar a vida. Olhando Eclesiastes, nós vemos que esse é o 21º livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Já dissemos, possui 12 capítulos, 222 versos, 33 perguntas. 33 perguntas, 34 ordens nós encontramos nesse livro. Olhando o esboço do livro, os 12 capítulos, podemos dividir o livro em 4 partes, basicamente. A primeira parte é a introdução, onde menciona a inutilidade geral da vida natural, capítulo 1, do verso 2 ao verso 11. A segunda parte, ainda no capítulo 1, fala da inutilidade de uma vida egocêntrica. Isso vai do capítulo 1, verso 12, ao capítulo 2, verso 26. Aqui nós vamos ter 5 pontos. Primeiro, a insuficiência da sabedoria e filosofia humana, capítulo 1, verso 12 a 18. Depois, no capítulo 2, verso 1 a 11, a banalidade dos prazeres e riquezas. No 2, verso 12 a 17, a transitoriedade de grandes realizações. No 2, 18 a 23, a injustiça associada ao trabalho esforçado. E, finalmente, 2, verso 24 a 26, a conclusão. O real prazer em viver está somente em Deus. Terceira parte, nós vamos ter reflexões diversas sobre as experiências da vida. Vai do capítulo 3, verso 1 ao 11, 6. Essas divisões, às vezes, modificam um pouco. Tem gente que gosta de dividir o capítulo Eclesiastes 12, do capítulo 1 ao 6, experiências, e do capítulo 7 a 12, conclusões. Mas aqui nós vemos diversas reflexões sobre a experiência da vida, capítulo 3 ao 11, 6. Do capítulo 3, verso 1 a 22, concernente às coisas criadas. Capítulo 3, verso 1 a 8, nós vamos encontrar uma descrição do tempo, uma das mais precisas. Há um tempo para tudo. Depois, a beleza da criação, do verso 9 a 14, e Deus é o juiz de todos, do capítulo 3, verso 15 a 22. Depois, capítulo 4, verso 1 a 16, experiências vãs da vida natural. Vai falar da opressão, capítulo 4, 1 a 3, do trabalho competitivo, capítulo 4, 4 a 6, e não ter amigos, capítulo 4, 7 a 12. Rejeitar conselhos, capítulo 4, 13 a 16. Advertência a todos, capítulo 5 ao 6, 12. A reverência na presença do Senhor, capítulo 5, 1 a 7. O acúmulo de bens, capítulo 5, 8 a 20. A vida e a morte do ser humano, capítulo 6, verso 1 a 12. Depois nós vamos encontrar diversos provérbios a respeito da sabedoria, capítulo 7, verso 1 a 8, 1. Vai falar sobre a justiça, 8, verso 2 a 9 a 12. A obediência do rei, do capítulo 8, do verso 2 a 8. A justiça verdadeira, capítulo 8, verso 14 a 17. Ainda no capítulo 8, 9 a 13, temos a transgressão e o castigo. Depois a justiça para todos, capítulo 9, 1 a 7. O papel da fé, 9, 8 a 12. E mais provérbios variados sobre sabedoria. É uma seção pequena em Eclesiastes de provérbios, capítulo 9, verso 13 a 11 a 6. Depois nós vamos ter a quarta parte do livro,
admoestações finais, começa no capítulo 11, verso 7, e vai ao 12, 14. Diz para regozijar-se na juventude, 11, 7 a 10, lembrar-se de Deus na juventude, 12, 1 a 8, apegar-se a um livro, que é o livro da sabedoria, 12, 9 a 12, e temer a Deus e guardar os seus mandamentos, a lei. O autor, Salomão, tema a inutilidade da vida a parte de Deus. Data aproximadamente ano 935 a.C. Considerações preliminares. O título desse livro se deriva do Antigo Testamento em hebraico de Colete, ou Carral, que significa reunir-se. Literalmente significa aquele que reúne uma assembleia, ele dirige a palavra, daí o título pregador. Esse termo ocorre 7 vezes no livro, capítulo 1, verso 2, verso 12, capítulo 7, 27, e depois capítulo 12, 8, aí verso 10. É geralmente traduzido por pregador, ou mestre. A palavra correspondente no grego da Septuaginta é Eclesiastes, e ela deriva o termo Eclesiastes em português. A obra inteira, portanto, é uma série de ensinos por um orador público bem conhecido, chamado de pregador. Crê-se geralmente que o autor é Salomão, embora seu nome não apareça no livro, como em Provérbios. Como Provérbios nós vemos o nome de Salomão, e em Cantares, vários trechos, no entanto, sugerem a sua autoria. Primeiro, o autor identifica-se como filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Segundo, faz alusão a si mesmo como governante mais sábio do povo de Deus. Vemos isso no 1,16, e como escritor de muitos provérbios, no capítulo 12, verso 9. Terceiro, seu reino tornou-se conhecido por causa das riquezas e grandeza, capítulo 2, verso 4 a 9. E tudo isso encaixa-se na descrição bíblica do rei Salomão, capítulo 1, de 1 Reis 2, 9, 3, 12, 4, 29 a 34, 5 a 12 e 10, 1 a 8. Além disso, sabemos que Salomão, vez por outra, reunia uma assembleia e discursava diante dela, conforme 1 Reis 8, 1. A tradição judaica atribui o livro a Salomão. Por outro lado, o fato de seu nome não aparecer declaradamente em Eclesiastes leva alguns a sugerir outra pessoa auxiliou na compilação do livro. Deve-se considerar que o livro é de Salomão, mas por certo pode ter sido compilado posteriormente, em uma forma atual, por outra pessoa, como ocorreu com parte do livro de Provérbios, do capítulo 25, os homens de Ezequias compilaram. Liturgicamente, o livro de Eclesiastes é um dos 5 rolos da terceira parte da Bíblia hebraica, chamada Hagiógrafa, que são os escritos sagrados, cada um dos quais era lido em público anualmente numa das festas sagradas judaicas. Eclesiastes era lido na festa dos tabernáculos. Propósito. Segundo a tradição judaica, Salomão escreveu Cantares quando jovem, Provérbios quando estava na sua fase adulta, meia-idade, e Eclesiastes no final da sua vida. O efeito conjunto declínio espiritual de Salomão, da sua idolatria e da vida extravagante, deixou por fim desiludido com os prazeres dessa vida e o materialismo como caminho da felicidade. Eclesiastes registra suas reflexões negativistas a respeito da futilidade de buscar felicidade nessa vida a parte de Deus e da sua palavra. Ele teve riquezas, poder, honrarias, famas, prazeres sensuais em grande abundância, mas no fim, o resultado de tudo foi vazio,
e desilusão. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade, diz o pregador. Seu propósito principal, escrever Eclesiastes, pode ter sido compartilhar com o próximo, especialmente os jovens, antes de morrer, seus pensamentos, seus testemunhos, a fim de que outros não cometam os mesmos erros que ele cometera. Revela, de uma vez por todas, a total futilidade do ser humano em considerar bens materiais e conquistas pessoais como reais valores da vida. Embora os jovens devam desfrutar da sua juventude, de acordo com 11, 9 e 10, o mais importante é que se dediquem ao seu Criador, conforme 12, 1. E os que decidirem temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Esse é o único caminho que dá sentido à vida. Uma visão panorâmica. É difícil fazer uma análise precisa de Eclesiastes. Sem muito trabalho, nenhum esboço consegue um bom ordenamento de todos os versículos ou parágrafos desse livro. Em certo sentido, Eclesiastes parece uma seleção de trechos de um diário pessoal de um filósofo nos seus últimos anos, com suas desilusões. Começa com uma declaração do tema predominante: a vida no seu todo é vaidade e aflição de espírito, conforme 1, verso 1 a 14. O primeiro grande bloco de matéria do livro é estritamente autobiográfico. Salomão aborda os fatos principais da sua vida, altamente egocêntrica, em volta de riquezas, prazeres e sucessos materiais. Capítulo 1, verso 12 a 2, verso 23. A vida debaixo do sol, expressão que ocorre 29 vezes no livro, é a vida segundo o conceito do homem incrédulo, caracterizada pela injustiça, pelas incertezas, pelas mudanças inesperadas no setor das riquezas e da justiça falha. Salomão consegue divisar o verdadeiro alvo da vida somente quando olha para além do sol, para Deus. Viver somente para buscar do prazer terreno é mediocridade, é estultícia. A juventude é demasiadamente breve e fugaz para ser esbanjada insensatamente. O livro termina mandando os jovens lembrar-se de Deus na sua juventude, para não chegar à idade avançada com amargos lamentos e triste incumbência de prestar contas a Deus por uma vida desperdiçada. Características especiais do livro de Eclesiastes. 5 características principais destacam Eclesiastes. Primeiro, é um livro nitidamente pessoal, no qual o autor frequentemente emprega o pronome pessoal eu ao longo dos 10 primeiros capítulos. Segundo, sobre o negativismo subjacente do autor, o livro revela que a vida é a parte de Deus, é incerta e repleta de vaidade. A palavra vaidade ocorre no livro 37 vezes. Salomão observa uma atitude negativista nos vários paradoxos e inquietações da vida. Terceiro, a essência dos conselhos de Salomão no livro está nos seus últimos 2 versos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Capítulo 12, versos 13 a 14. Quarto, o estilo literário do livro é irregular. Seu vocabulário e síntese são dos mais difíceis no hebraico do Antigo Testamento e não se encaixa bem em nenhum período específico da literatura hebraica. Quinto, contém alegoria mais pitoresca da Bíblia, alusiva à pessoa quando envelhece. No capítulo 12, verso 2 a 7,
encontramos uma alegoria da velhice. O livro de Eclesiastes ante o Novo Testamento. Possivelmente apenas um texto de Eclesiastes é citado no Novo Testamento. Eclesiastes 7:20 é mencionado em Romanos 3:10, sobre a universalidade do pecado. Todavia, não deixa de haver várias e possíveis alusões de Eclesiastes no Novo Testamento. Eclesiastes 3:17, 11:9, 12, 14, em Mateus 16:27, em Romanos 2:6 e 8, em 2 Coríntios 5:10, em 2 Tessalonicenses 1:6 e 7 e Eclesiastes 5:15, em 1 Timóteo 6:7. A conclusão do autor quanto à futilidade da busca de riquezas materiais, Jesus a reiterou quando disse que não devemos acumular tesouro na terra, o que é estultícia, ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Mateus 16:26. O tema de Eclesiastes, de que a vida, a parte de Deus, é vaidade e nulidade, prepara o caminho para a mensagem do Novo Testamento, da graça e o contentamento, da salvação e da vida eterna. E nós obtemos como uma dádiva de Deus. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. De várias maneiras, esse livro preparou o caminho para a revelação do Novo Testamento. No sentido inverso, suas frequentes referências à futilidade da vida e à certeza da morte prepara o leitor para a resposta de Deus sobre a morte e o juízo, isto é, a vida eterna por Jesus Cristo. Salomão, como o homem mais sábio do Antigo Testamento, não consegue respostas satisfatórias para os seus problemas da vida através de prazeres egoístas, através da riqueza ou acúmulo de conhecimento e sabedoria. Portanto, deve-se buscar resposta naquele de quem o Novo Testamento afirma que é maior do que Salomão, conforme Mateus 12:42, isto é, Jesus Cristo, e que em questão dos tesouros escondidos da sabedoria e ciência, todos estão escondidos em Cristo. Colossenses 2:3. Com isso, nós terminamos a introdução do livro de Eclesiastes. Queremos convidar a você agora para seguir conosco, capítulo por capítulo, verso por verso, esse livro maravilhoso que é o livro do Pregador, que é um tratado a respeito das vaidades do mundo, que traz instruções e doutrinas para os jovens, para que busquem a Deus. Traz também o contraste e conselhos sobre a vida humana e sobre a brevidade dessa vida e a morte, como ela é certa para todos. Eclesiastes chega a dizer que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há um banquete, porque ali os homens aplicam o coração. Em outras palavras, sabemos que a vida é breve e que um dia ela termina e que a única satisfação é temer a Deus, buscar a Deus em todos os seus caminhos, porque Deus há de trazer a juízo as obras de todos, quer sejam boas ou más. Essa é a conclusão do livro de Eclesiastes. Então vamos aprender, é um livro também considerado sapiensal para a vida e para o fato de um dia termos que responder diante de Deus. Com isso nós terminamos a introdução. Se você gostou, coloque aí um sinal de joinha, nos acompanhe durante o livro de Eclesiastes e ajude-nos a divulgar. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você toda, livro por livro, capítulo por capítulo, verso por verso. Amém? Há bons canais, mas esse comenta a Bíblia de forma sistemática. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos. E o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você. Amém e amém.